Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? Ou ainda, quem sabe, aí pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua presença aqui. Estamos começando agora mais um Bem Assim, tá, gente? E nesta quinta-feira, não, já estou no clima, ó. Ainda não, nesta quarta-feira, programa ao vivo. Nesta quarta-feira nós vamos falar sobre intolerância à lactose. Esse assunto que é bem interessante durante esta semana, né? Muito chocolate, o pessoal tá comendo aí muita comida com leite. Então já vocês vão saber mais sobre esse assunto, tá? Nós também vamos falar sobre dicas de harmonização de vinhos aí para esta Semana Santa. Você que gosta de comer com vinho, de beber um bom vinho, né? Apreciar os sabores, já também vai ter muitas dicas para você. E ainda tem matéria sobre a programação da Igreja Católica para esta semana. Muita coisa boa e eu te aguardo. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, tá? Lembrando a vocês das nossas redes sociais, corre lá para acompanhar a gente. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter e tem também o nosso WhatsApp, gente, que é por onde você consegue conversar diretamente aqui com a nossa produção, ok? Então, caso você tenha alguma sugestão de pauta, pode falar com a gente que a gente considera assim. Vamos lá, vamos começar o dia. Olha só, nos últimos tempos tem sido praticamente impossível não conhecer alguém que tenha intolerância à lactose. E essa condição, gente, que tem sido cada dia mais comum, é muito importante que a gente conheça os sintomas para procurar ajuda, né? Caso também a gente venha a ter. Principalmente nesse período de Páscoa, quando o consumo de chocolate e outros derivados do leite se torna mais intenso. Quem fala sobre esse assunto agora aqui com a gente é a nutricionista Moema Ferro. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Bem Assim. Primeira vez, né, Moema? Primeira vez, gente, 2 anos de programa, eu nunca convidei a Moema. Desculpa. Grande nome na nutrição aqui em Alagoas. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui conversando com você nesse programa super leve, super bom, né? Ai, que bom que você gostou. E é bom que você sinta assim, porque é isso que eu quero realmente, que todo mundo que vem aqui, que nos assista, sinta isso. Vamos começar explicando, então, o que é intolerância à lactose? Também tem alergia à lactose, não é isso, Moema? Primeiramente, essa diferença, né, que as pessoas costumam ter essa dúvida. A intolerância à lactose é uma incapacidade que o nosso corpo tem em produzir uma enzima específica, chamada lactase, que faz a digestão desse tipo de açúcar, que no caso é a lactose. Tá. Ou mesmo uma capacidade reduzida. E isso acontece ao longo dos anos, por isso que as crianças elas têm maior capacidade de digerir leite, sendo que quando a gente vai crescendo, envelhecendo e o consumo de leite e derivados eles permanecem ou mesmo vão aumentando, o nosso corpo fica mais fragilizado e diminui mesmo essa capacidade de produção. É por isso que a grande maioria das pessoas descobre quando já está adulto, né? É por isso que às vezes não é nem que descobre, às vezes só desenvolveu naquela idade. Eu nunca tive, porque você consegue relacionar muito com sintomas. Tá. E aí depois só que descobre que já tem que evitar mesmo. Nesse caso seria a intolerância. Isso é intolerância. A alergia, que no caso é a alergia à proteína do leite. Isso da intolerância é a alergia ao tipo de carboidrato e eu digo que é talvez mais simples conviver, porque hoje em dia, apesar de ter muitos produtos sem lactose, não é tão recomendado, a gente pode falar sobre isso, mas na alergia à proteína do leite, o teu corpo, ele manifesta uma resposta imunológica. Ele entende como aquele alimento fosse um agressor ao teu corpo. Ou seja, o teu corpo literalmente ele não tolera a presença de leite. Mas, felizmente, isso acontece mais na infância, nas crianças até 1 ano, e normalmente dá para fazer uma dessensibilização, né? Uma modulação melhor com o intestino da criança e ela tende a ficar boa. Então, raros adultos têm a alergia à proteína do leite, que é difícil porque não existe um diagnóstico para alergia à proteína do leite, como existe para a intolerância. A intolerância é um diagnóstico médico, clínico, você consegue fazer essa dosagem da capacidade de digestão do açúcar no seu sangue pela parte bioquímica. Porém, a sintomatologia, no caso a clínica, ela é muito soberana.
Então, às vezes, não é nem necessário o paciente se expor àquele momento de fazer o exame, colher, ter o desconforto, passar mal, porque ele já entende que, sabe, quando come produtos que tenham leite ou o próprio leite, ele sente um desconforto. Que algo ali não vai muito bem. Então, quanto à alergia, é capaz de esse quadro ser revertido? A gente pode falar assim? Sim, normalmente a maioria das crianças que tem essa APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca, ela acontece mais quando elas são criancinhas mesmo. E depois de 3 anos tende a melhorar, né? Tende Só que alguns adultos ainda continuam manifestando e aí é uma situação que não tem jeito. Esses adultos que têm, eles deveriam literalmente erradicar, cortar o consumo de leite e qualquer derivado. Vamos falar dos sintomas, então? Quais que são os sintomas? A gente geralmente sabe, né, que é aquele desconforto, às vezes tem dor de barriga, mas só são esses sintomas ou não? Também podem vir outros, Moema? Não, existem os sintomas também ocultos, né? São os sintomas diretos, como você falou, tem gente que tem logo diarreia, gases, o estufamento, ou mesmo constipação, né, dificuldade ao evacuar. Porém, tem outros sintomas também indiretos que às vezes as pessoas não relacionam. Eu digo que normalmente quem tem intolerância e não respeita que tem, ela tende a ter uma desnutrição, né, independentemente do peso ou do que a pessoa se encontra, porque ela deixa de absorver também os nutrientes importantes para o corpo, porque aquele tipo de açúcar, a lactose, está atrapalhando nesta absorção a nível intestinal. Então, pode ocorrer queda de cabelo, a unha fraca, ressecamento da pele, dor de cabeça também, às vezes um cansaço extremo, é muito relacionado, inclusive, à manutenção de humor, pode levar a um estado de melancolia ou mesmo depressão. Tudo isso partindo desse gatilho. Você vê, né, o que é, gente, por causa ali, ó, da lactase. É isso da lactase, esse que é o nome. Da lactase você pode desenvolver tantas outras coisas, né? Desenvolve e as pessoas costumam não relacionar, correlacionar. É por isso que o princípio básico da nutrição realmente é o intestino e esse tipo de intolerância, ela tem justamente o nosso principal órgão da nutrição, que é o intestino. Tá, vamos agora falar sobre os alimentos sem lactose, né? Vamos explicar o que são esses alimentos. Porque às vezes agora, né, a gente só vê nas prateleiras do supermercado, às vezes até mesmo lugares, né, enfim, que fornecem comidas, a gente também vê essas opções. São opções de verdade sem a lactose? Veja, esses produtos industrializados, que eles são vendidos como zero lactose ou não lactose, em partes verdades, porque não tem como ter um leite da vaca, originalmente, sem lactose. O que acontece é que naquele leite ele foi adicionado a enzima lactase, que é aquele componente exógeno que vem de fora, que normalmente as pessoas que são intolerantes costumam consumir. Eu vou tomar uma enzima lactase para poder consumir um pedaço de queijo. E aí não sente o desconforto gástrico, mas o prejuízo acontece do mesmo jeito no teu corpo, sendo que sem sintomas. E esses alimentos, eles não são sem lactose, né? Os que têm originalmente o leite, eles são com a enzima digerida. Portanto, como o intolerante, ele é como se fosse um espectro, ele tem vários níveis. Sim. Tem aquele que é muito sensível, que não deve consumir nada, porque ele sente logo manifestar esse sintoma. Tem o outro que ele é menos sensível, que é assim, se ele consumir um pouco, não exagerar, ele tolera bem, não passa mal. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ele vai administrando. E aí o consumo desses alimentos é proporcional também para o grau de sensibilidade de cada um. Entende? Então, esses alimentos que são sem lactose, vale lembrar que eles não são sem lactose como são vendidos. Porque os que são literalmente sem lactose, eles não podem nem conter nenhum tipo de leite ou traços ou derivados do leite. Então, esse terminho já estaria errado, né? Teoricamente, sim. Está errado. E não que a pessoa que, eu sou intolerante, mas gosto muito de leite. Eu acho que você oferecer uma alimentação equilibrada para essa pessoa, para que ela também sinta o prazer de consumir esporadicamente o sabor daquele alimento, é importante fazer essa modulação do intestino, como se fosse uma dessensibilização, aumentando a capacidade dela poder digerir esse tipo de açúcar no corpo e ela comer às vezes sem ter o desconforto, né, dando todo o suporte paralelo e também consumir de forma bem moderada e equilibrada. Tá, vamos falar agora do diagnóstico, né? Você falou
falou sobre esse examezinho, que é um exame bem conhecido mesmo. Quem conhece aí alguém que tem intolerância à lactose já ouviu falar desse exame. Como é que ele é feito? Ele é realmente o melhor caminho para se confirmar essa intolerância? Olha, eu particularmente, como sou muito da clínica, e a clínica literalmente ela é soberana, o sintoma, o teu corpo ele fala o tempo inteiro. E não somente a lactose, qualquer alimento que você consumir e você achar que não caiu bem, você realmente deve evitar. Né? Para a intolerância existe esse exame, mas que muitas vezes ele dá falso negativo. Sim. Como assim? Eu tomo leite, sinto mal, minha barriga estufou, inclusive no dia do teste eu tomei aquela solução, minha barriga estufou e ainda assim muitas vezes dá negativo e a pessoa acha que não tem porque o teste deu negativo. E continua consumindo, e agredindo o corpo, desnutrindo o corpo literalmente. É importante tentar respeitar o corpo com um sintoma clínico mesmo. Apesar de ter esse teste, as pessoas que são muito sensíveis, elas vão ter o teste confirmado. Existe alguma forma de evitar esses sintomas, mesmo consumindo alguns derivados do leite? Sim, quando você está com o corpo bem equilibrado, quando você consome de forma moderada, eu digo sempre que eu não costumo pregar muito o radicalismo, né, o extremismo, porque a gente tem que entender que a alimentação ela deve ser inclusiva, a alimentação ela deve ser variada e equilibrada. E diante da rotina que a pessoa adota, né, o estilo de vida que a pessoa tem, ela deve respeitar o corpo dela, porém fazer um trabalho, um cuidado paralelo, né, de consumir muitas frutas, muitos vegetais, tomar bastante água e não exagerar no consumo. Se a pessoa faz isso, mesmo tendo certa sensibilidade e esporadicamente quando consome algum alimento, ela não vai passar mal, não vai fazer mal para o corpo dela. Tá. Outra dúvida também que eu tinha colocado aqui, quais são as alternativas para curtir, né, esse período que a gente está num período em que o consumo do leite, né? é arroz de leite, é feijão de leite, minha gente, é tudo aí de leite. O que tem de leite pode ter, peixe no coco, são várias coisas. E aí eu queria perguntar, quais são as suas dicas então, né, para curtir esse período sem sentir tanto aí esses efeitos da intolerância? Como a presença desse ingrediente, deste alimento, está muito irraigado na nossa cultura, né? Como você falou, está presente em tudo ali na mesa e na sobremesa também. E na sobremesa. Né? Principalmente. Veja, varia de pessoa para pessoa. Infelizmente, não tem como dar uma receita e dizer, todo mundo tem que fazer assim, porque as pessoas têm níveis de sensibilidade diferentes. O ideal é que, mesmo que consuma naquele dia, no dia da reunião com a família, os alimentos, né? O arroz de leite, o feijão com leite, como você falou, tudo tem a presença, no outro dia tentar fazer uma compensação, mas provavelmente o sintoma vai estar ali, né? Você vai sentir o seu intestino conversando com você e falando que não está muito legal. É importante fazer essa compensação no dia seguinte. As pessoas que são extremamente sensíveis, elas deveriam ter um pouco mais de cuidado, porque ela pode ficar doente mesmo, ter dor de cabeça, enxaqueca, e ficar mal, né? Essa pessoa ela deve ter e usar do artifício exógeno, que não é recomendado usar diariamente, mas em caso de necessidade, sim, é bem-vindo. Você toma a cápsula de enzima lactase meia hora antes de consumir, para quando chegar o alimento com leite já está lá no teu intestino a presença dessa enzima digestiva que vai te ajudar e auxiliar a não ter esse sintoma. Então, pode usar essa cápsula, às vezes as pessoas, dependendo do tempo, usam uma, depois de uma hora usa outra, depende do nível. A recomendação é não lançar mão desse artifício sempre, mas em datas especiais, né, em datas comemorativas, eu acho que vale a pena usar desse artifício. É ótimo você falar isso, né, gente? Não é para estar usando sempre, não, porque como a Moema colocou aqui, né, mesmo que você use a enzima da lactase, a lactose ela vai permanecer no teu corpo. Então, não é bom você estar fazendo uso sempre disso, né? Porque você vai perdendo a capacidade, inclusive, de responder à própria enzima. Uma hora ela para de funcionar. E aí, como é que vai ser? Não Tem que legal. cortar de vez. Não é legal mesmo. Moema, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito bom mesmo a gente conversar sobre esse assunto. Espero que você de casa também
tenha aprendido, tá certo? Contatos, redes sociais, né? Quem sabe alguém aí esteja na dúvida, esteja querendo tirar a prova viva, né, de que tem intolerância. É só ver, chama Moema Ferro, né, o Instagram, e lá tem todos os outros contatos que você pode acessar. Moema Ferro. Muito bem. Moema Ferro lá no Instagram, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco nós vamos vir com dicas, gente, de harmonização de vinhos aí para a tua Semana Santa. Volto já.